Seja bem-vindo e bem-vinda ao Entre Linhas e Leis. Eu sou Eric Chiconelli Gomes e este é o primeiro episódio de uma jornada que nos levará por obras literárias para pensar criticamente sobre justiça, poder e resistência. Começamos hoje com o bloco Direito e Autoritarismo, e não poderia haver escolha mais inquietante para essa abertura de que O Processo, de Franz Kafka. Uma obra que nos obriga a confrontar uma pergunta incômoda. O que acontece quando o direito se torna uma máquina que funciona perfeitamente justamente por quem perdeu sua dimensão humana? Franz Kafka escreveu O Processo em 1914, mas a obra só foi publicada póstumamente em 1925. E há algo profético nessa defasagem temporal. Kafka, funcionário de uma companhia de seguros em Praga, conhecia intimamente a burocracia do Império Austro-Húngaro, em decomposição. Como judeu naquele contexto, ele vivia numa condição de constante suspeita, de marginalidade jurídica que se tornaria experiência coletiva décadas depois. Quando Max Brod decide publicar o romance Contra a Vontade Expressa de Kafka, a Europa já havia experimentado a Primeira Guerra Mundial e caminhava para formas autoritárias de controle social que dariam sentido às intuições kafkianas. O Processo conta a história de Joseph K., funcionário bancário que numa manhã qualquer é informado de que está sendo processado. O detalhe crucial é este. Joseph K. nunca questiona se é culpado ou inocente. Ele questiona apenas do que é acusado. E essa diferença sutil revela como o sistema já havia internalizado a culpa no indivíduo antes mesmo da acusação ser formulada. Joseph K., que deve haver algo de errado com ele, apenas não sabe o que. Kafka nos apresenta 3 inversões fundamentais do que entendemos por Estado de Direito, e cada uma delas funciona como diagnóstico do autoritarismo nascente. A primeira inversão é do princípio da legalidade. No direito moderno, desde Beccaria, ninguém pode ser punido por ato que não seja previamente definido como crime. Em Kafka, Joseph K. é processado por algo que nem ele, nem nós, leitores, jamais descobrimos. Isso não é apenas absurdo literário, é a lógica do estado de exceção que George Agamben identificaria décadas depois, onde a norma é suspensa em nome da própria norma. A segunda inversão é ainda mais sutil, a burocratização da violência. O tribunal kafkiano não precisa de força física bruta porque opera pela exaustão psicológica. Joseph K. se desgasta tentando entender um sistema incompreensível, correndo atrás de advogados que não explicam nada, de escrivães que somem com os processos, de juízes que nunca aparecem. Kafka antecipa aqui o que Hannah Arendt chamaria de banalidade do mal, a violência exercida por funcionários que apenas cumprem protocolos sem questionar, sem sadismo, quase sem consciência. A terceira inversão dissolve a própria distinção entre público e privado. Os tribunais em Kafka funcionam em sótãos mofados, porões de prédios residenciais, quartos de pensão. Não há majestade, não há solenidade, não há sequer um espaço claramente demarcado para a justiça. O direito se infiltra nos espaços mais íntimos da vida cotidiana, mas de forma clandestina, quase vergonhosa. E há algo ainda mais perturbador. Joseph K. vai sendo transformado pelo processo. No início, ele é um homem confiante, próspero, respeitado no banco onde trabalha. Aos poucos, a lógica processual o reconstitui como sujeito culpável. O processo não o julga apenas, ele o produz como réu. Quando Joseph K. morre no final, como um cão, ele já havia internalizado completamente sua própria culpabilidade. Essas inversões kafkianas não são apenas ficção especulativa, elas encontram ecos assombrosamente precisos na história brasileira. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, o Tribunal de Segurança Nacional funcionava como lógica rigorosamente kafkiana. Pessoas eram presas preventivamente e depois o aparato policial buscava as acusações que justificassem a prisão. A polícia política de Filinto Miller criava dossiês sobre suspeitos que podiam viver anos sob ameaça constante, sem saber exatamente de quem eram os suspeitos. A máquina burocrática produzia culpados antes de produzir crimes. Na ditadura militar, os inquéritos policiais militares levaram essa lógica às suas consequências extremas. O aparato repressivo criou uma atmosfera onde qualquer um podia ser rotulado de subversivo sem que houvesse definição clara do que isso significava.
As pessoas eram processadas por atividades subversivas, atentado contra a segurança nacional, guerra psicológica, categorias tão vagas que funcionavam como crime indefinido de Joseph K. Mas seria ingênuo pensar que isso pertence apenas ao passado autoritário. O Brasil contemporâneo reproduz lógicas kafkianas, de formas mais sofisticadas. A expansão do direito penal do inimigo, teorizado por Gunther Jacobs, cria categorias de pessoas que são processadas não pelo que fizeram, mas pelo que supostamente representam. As prisões preventivas, que se eternizam, temos hoje mais de 200 mil pessoas presas sem condenação, criam uma população de Joseph K's contemporâneos. E é uma dimensão racial e de classe impossível de ignorar. O sistema penal brasileiro processa principalmente jovens negros e pobres, que, como Joseph K., raramente compreendem completamente os códigos sociais e jurídicos do sistema que os julga. A seletividade penal opera como uma máquina kafkiana de reprodução da culpabilidade. Mas Kafka não nos oferece apenas uma crítica sociológica do autoritarismo. Ele revela algo mais profundo sobre a relação entre linguagem jurídica e nomeação simbólica. O processo em Kafka funciona como um ritual de iniciação invertido. Em vez de integrar K numa comunidade, ele o exclui progressivamente de qualquer possibilidade de pertencimento. Os intérpretes da lei, advogados, escrivães, juízes, nunca revelam o sentido completo das normas. Eles controlam o acesso ao significado e esse controle é a fonte de poder. Isso ecoa as críticas contemporâneas ao tecnicismo jurídico que exclui o cidadão comum do debate sobre justiça. Quantas vezes não ouvimos advogados, juízes, promotores falarem numa linguagem deliberadamente hermética, como se o conhecimento jurídico fosse um mistério sagrado acessível apenas aos iniciados? Kafka mostra que essa exclusão não é apenas um defeito do sistema, é a sua função. A incompreensibilidade da lei não é um bug, é fatury. Ela mantém os súditos na posição de eternos menores, sempre dependentes de intérpretes autorizados. E há algo genial na forma como Kafka constrói essa crítica. O estilo repetitivo, claustrofóbico, circular do romance mimetiza a experiência de quem enfrenta a burocracia judicial. Cada parágrafo é como um corredor que leva a outro corredor que leva a outro corredor. A literatura aqui não apenas representa a opressão, ela reproduz formalmente, obrigando nós, leitores, a experimentar a angústia de Joseph K. A violência do sistema kafkiano não está apenas no que ele fez, ou que ele faz com as pessoas, mas no que ele faz com a linguagem. Ele esvazia as palavras de significado humano, transformando-as em peças de uma engrenagem que gira no vazio. Kafka nos ensina que a pergunta fundamental sobre qualquer sistema jurídico não é se ele é justo ou injusto, mas se é humano ou desumano. Em O Processo, a máquina jurídica funciona perfeitamente, e é exatamente por isso que é aterrorizante. Joseph K. morre no final como um cão, não porque o sistema falhou, mas porque funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. O processo não busca a verdade, não busca a justiça, não busca sequer a punição no sentido tradicional. Ele busca a produção de subjetividade dócil de corpos que internalizem sua própria culpabilidade. A literatura de Kafka nos força a reconhecer que o autoritarismo não precisa de botas, uniformes e tanques para se impor. Ele pode vir vestido de legalidade, de procedimento, de normalidade burocrática. E talvez seja por isso que o processo permanece tão atual. Porque nos obriga a perguntar quantos processos kafkianos estão acontecendo agora mesmo enquanto você escuta este podcast. No próximo episódio, vamos ver como George Orwell, em 1984, leva essa lógica do direito autoritário às suas consequências últimas. Até lá, deixo uma questão para reflexão. Em que momento um processo deixa de ser um instrumento de justiça para se tornar um ritual de nominação? Este foi o primeiro episódio do Entre Linhas e Leis. Nos encontramos para continuar pensando o mundo entre linhas e leis.